Está no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 15 ao versículo 18. Deus abençoe sua vida. Atos, capítulo 9, versículo 15 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Meus queridos, meu querido ouvinte, esta narrativa trata-se de um homem que, num passado recente a esse acontecimento, perseguia com veemência a igreja do Senhor. Estamos falando de alguém muito importante, um membro zeloso da seita dos fariseus, Saulo. E esse Saulo, querido, ele foi instruído por um dos maiores doutores da lei considerados na época, que era Gamaliel. E quem era instruído por Gamaliel era considerado o cara, o tal, o conhecedor, o sabedor. E Saulo se tornou muito importante como perseguidor dos cristãos, principalmente após a morte de Estevão. Paulo ele se aprofundou tanto na seita dos fariseus, nas leis mosaicas, que ele via no cristianismo uma seita perigosa, uma seita que podia tirar, desvirtuar de toda a nação os seus costumes, as suas tradições. E o evangelho se expandiu assustadoramente por intermédio do ministério de Pedro. E por toda aquela região de Samaria, onde o evangelho era pregado, onde pessoas se convertiam ao cristianismo. Cada vez crescia mais o cristianismo, aliás, esse cristianismo que era conhecido por uma seita perigosa. Os gentios que eram conhecidos como aqueles separados de Deus, né? Eram aqueles que mais alcançados no momento da época onde a seita dos fariseus atacavam o cristianismo. E os gentios eram conhecidos como separados de Deus, eram alcançados. E isso começou a incomodar a esse importante homem chamado Saulo. E enquanto se pregavam o evangelho aos gentios, Deus estava preparando um vaso escolhido que seria esse homem que nós conhecemos hoje como Paulo. Ele viria a ser o principal instrumento nessa importante missão de propagação do evangelho. Enquanto os gentios eram alcançados, incomodava a Saulo, incomodava os doutores da lei, Deus estava preparando esse homem para ser um dos principais divulgadores do evangelho de Jesus Cristo. Mas um certo dia, Saulo, ele vai ao chefe dos sacerdotes e recebe cartas que lhes permitiam prender a quem quer que fosse, que estivesse ou que fosse encontrado pregando o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo tinha essa autoridade em suas mãos, porque as cartas
lhes davam esse direito, lhes davam essa autoridade. E em meio à caminhada de Saulo, no caminho de Damasco, algo inesperado acontece. Uma forte luz brilha diante dos olhos de Saulo e uma voz soa aos seus ouvidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Querido, como é difícil ser um cristão exemplar nos dias de hoje. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Como é difícil ser fiel no propósito de servir a Deus. Se você, querido, no seu trabalho se recusa, de repente, a adulterar uma nota fiscal, por exemplo, muitas empresas fazem isso, elas adulteram a nota fiscal para burlar a receita, e de repente você tem essa incumbência de fazer esse papel e você não quer fazer, se recusa a adulterar. Você não serve para trabalhar ali, querido, porque você não faz aquilo que tem que fazer de acordo com a vontade do seu chefe, do seu patrão. Volta e meia aqui eu estou mandando alô para a minha irmã Lola, esposa do meu grande amigo, irmão Clodoaldo. Foi o meu patrão, mas ali nós não éramos patrão e empregado, éramos dois amigos trabalhando juntos, dois irmãos em Cristo. Clodoaldo me ensinou algo muito importante. Ele sempre foi fiel no seu trabalho. Ele tinha uma empresa, ele tem uma empresa, aliás, e um parafuso que ele vendia, ele emitia uma nota fiscal. E alguém dizia para ele: assim você vai quebrar, assim você não vai conseguir. Ele falava: mas importa glorificar o meu Deus, não tem problema. Importa ser fiel a Deus em tudo, porque isso não é meu. É uma pessoa que sempre buscou ser fiel a Deus. Para ele não importava se iria fechar as portas ou não. É muito difícil, querido. Como é complicado. Você recebe uma visita ou de repente um telefonema e ter que mentir dizendo que o patrão não está. Quando você, cristão, resolve ser fiel, você é terrivelmente perseguido por todos. Saulo, não entendendo nada do que estava acontecendo, com muito medo, pergunta. Quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: Senhor, quem está falando? E Jesus, enfático na sua resposta, diz algo que talvez foi impactante, tão impactante quanto aquele brilho aos olhos de Saulo. Ele poderia ter dito: eu sou Jesus, dono da igreja que tu persegues. Saulo, eu sou Jesus, fundador da igreja que você está perseguindo. Não, Jesus falou: por que tu me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não falou: eu sou Jesus, dono da igreja que você persegue. Querido, continue no propósito de ser fiel a Deus com as tuas atitudes, bons testemunhos e exemplar diante de Deus. Estas perseguições que te entristecem, que muitas vezes te fazem chorar, elas não são direcionadas unicamente a você. Essas perseguições são direcionadas a Jesus, e a Jesus que eles estão perseguindo. É a Jesus que eles perseguem. Deus coloca no teu coração uma empresa, você estabelece a sua empresa ali, e vem os perseguidores, começam a perseguir você, e você sabe que aquilo é obra de Deus, mas eles estão perseguindo a Deus e não a você. Você tem um propósito de servir a Deus e ter uma vida digna. Eles começam a te perseguir, não é a você que eles perseguem. Quantas pessoas tiram você do sério, queridos? Se tornam tão insuportáveis que fazem você rejeitá-las. Pessoas que são contra tudo que você faz, que sempre querem ser melhor que você. Quando vê que você está fazendo algo de bom, que você está fazendo algo extraordinário, tentam denegrir a sua imagem, para que aquilo não tenha sucesso.
Há pessoas que o seu nome na boca delas é alvo de calúnias, difamações, falam mal de você por toda parte. Pessoas que não suportam ver o teu sucesso, que tentam lhe prejudicar para tentar interromper o teu crescimento. Jesus poderia muito bem ter destruído a Saulo. Ele poderia muito bem, porque ele não precisava de Saulo. Ele poderia ter levantado um outro que estava disposto a servi-lo, ou de repente aquele que havia se convertido recentemente na pregação do Evangelho. Paulo era o maior perseguidor da igreja, o maior perseguidor de Jesus Cristo na época. Jesus fez de um homem inimigo instrumento da obra que ele estabeleceu como agência dos céus aqui na terra, que é a sua igreja. Ele fez de um homem que era inimigo da igreja um instrumento importante no crescimento dessa igreja. Os teus perseguidores, queridos, os seus caluniadores podem lhe fazer muito mal, podem lhe causar até rejeição. O inimigo quer que você os odeie. Ele quer que você odeie essas pessoas, mas não, querido. O que você precisa fazer, a mensagem de hoje, é para que você ame a quem te persegue. Você ame a quem te calunie. Você ame aquele que tem difamado o teu nome, aquele que tem falado mal de você. Ame essas pessoas, porque você é diferente. Não as odeie, não se iguale a elas. Saiba que você é escolhido de Deus, e é a Jesus que eles perseguem. Não perca a oportunidade de ser fiel no teu propósito de servir a Deus. Continue sendo honesto, continue sendo verdadeiro. Recuse se corromper de qualquer maneira. Se alguém te oferecer uma maneira de você conseguir algo de maneira mais fácil, mas fora do propósito de Deus, recuse. Outra ocasião eu estava tentando tirar minha carteira de habilitação. Alguém me ofereceu para que eu procurasse alguém que essa pessoa me daria essa carta. Eu não respondi nada, mas coloquei diante de Deus. Falei: Deus, eu não quero. Se for do Senhor, eu vou conseguir a minha CNH na tua presença e na tua vontade. Recuse a se corromper. Pois enquanto você dá bons testemunhos de servo de Deus, aquela pessoa que te persegue, te faz chorar, pode ser um vaso que Deus está preparando para andar contigo. Pode ser alguém que Deus está preparando. Se você odiar e se você não orar por essa pessoa e não amar, essa pessoa pode se perder, porque a sua oração pode muito em seus efeitos, porque você é justificado. Saulo caiu do cavalo, literalmente, tiveram seus planos frustrados, mas ao abrir os olhos se viu transformado, se tornando um dos mais importantes em defesa e propagação do Evangelho. Hoje nós conhecemos Saulo por Paulo, o apóstolo Paulo, a quem muitas vezes nós dirigimos as suas cartas para obter uma revelação de Deus. Um perseguidor da igreja de Deus, do Senhor Jesus Cristo, se tornou um instrumento importante na obra do Senhor. Aquela pessoa que te faz mal, que te entristece, ame-a. Ela pode ser um vaso que Deus está preparando para se alistar nesse exército celestial contigo. Que Deus abençoe essa palavra.